Olá a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Meu nome é Serge Abad Galardo. Fui maçom por 24 anos. Atualmente estou aposentado. Minha carreira profissional foi como arquiteto e também como alto funcionário público. Entrei na maçonaria por volta dos 32 ou 33 anos e saí aos 57 anos. Como muitas pessoas, eu me fazia perguntas sobre o sentido da nossa existência e sobre a razão de termos consciência. Na época, a maçonaria me pareceu um caminho, uma possibilidade para tentar encontrar respostas às minhas dúvidas. Para mim, naquela época, era uma busca por espiritualidade. Eu entrei na Droits Humains, uma obediência internacional que representa cerca de 17 a 18 mil membros na França e é mista. Não foi fácil entrar na maçonaria. É como um verdadeiro teste de resistência. É bastante difícil e geralmente demorado. Isso acontece porque é preciso ser considerado digno de entrar. A decisão cabe à apreciação da loja, que avalia se você tem ou não as qualidades necessárias. Há uma série de critérios e investigações. Se sua candidatura for aceita, você passa para a próxima etapa. Então, você é convocado, colocado em um assento, vendado e submetido a várias perguntas. Essas perguntas servem para que a loja o conheça melhor. É um momento desconfortável, porque eles sabem muito sobre você, enquanto você não sabe nada sobre eles. Alcancei o grau de mestre. Ocupava cargos de oficial nas lojas azuis, incluindo o de venerável mestre, que preside a loja. Alguns anos depois, fui cooptado para os altos graus. Interrompi meu percurso no meio desse processo. Eu já tinha obtido o 2º grau e estava próximo de alcançar o 14º, 15º, 16º e 18º graus. Mas foi nesse momento que decidi deixar a maçonaria. Sempre me perguntam se eu recebi privilégios profissionais ou financeiros graças à maçonaria. E tem uma história pessoal que ilustra bem essa questão. Na época, eu queria mudar de emprego. Trabalhando como alto funcionário público, candidatei-me a uma posição de direção em nível departamental. Recebi uma resposta positiva rapidamente, com uma data fixa para começar. Apresentei-me ao presidente do órgão que eu iria dirigir. Quando entrei em sua sala, cumprimentei-o formalmente com o senhor presidente. Ele estendeu a mão e me fez um aperto de mão maçônico. Imediatamente começou a me tratar de forma familiar. Sente-se, meu irmão. Em qual obediência você está? Eu respondi que era da Droits Humains. Então perguntei, e você, meu irmão, de qual obediência faz parte? Ele respondeu, sou do Grande Oriente. Mais tarde, entendi que essa ligação facilitou o processo de minha contratação. Quando enviei minha carta de candidatura, usei uma assinatura maçônica na época. Ele, evidentemente, a decifrou e deve ter obtido uma série de informações sobre mim. Não acho que alguém seja contratado totalmente às cegas. Essas informações, junto com meu currículo, foram suficientes para que eu fosse contratado sem passar por nenhuma entrevista. Quando comecei a trabalhar, analisei, obviamente, os outros candidatos que concorreram comigo e, sinceramente, alguns eram mais qualificados do que eu. Para confirmar que a maçonaria é realmente luciferiana, cito aqui um texto maçônico. A sedução de Eva pelo serpente trata-se claramente de Satanás. Faz alusão aos princípios fundamentais de toda iniciação. Acho que isso dispensa comentários. Qualquer pessoa com inteligência comum pode compreender que a maçonaria tem um caráter luciferiano, mesmo que isso não seja declarado abertamente em público. Minha primeira percepção sobre o aspecto luciferiano da maçonaria ocorreu no grau de mestre. Na época, não dei muita atenção a isso. Só fui compreender plenamente esse aspecto quando recuperei minha fé e voltei a frequentar a igreja. Foi então que percebi o perigo que a maçonaria representa para a alma, para a salvação, além de seu caráter essencialmente luciferiano, ou mesmo satânico, já que Lúcifer e Satanás são a mesma entidade. A maçonaria faz uma distinção entre eles que, na minha opinião, não deveria existir. Bem, não vou revelar todo o ritual aqui, porque isso seria muito demorado. Além disso, já o fiz nos meus livros, para quem tiver interesse. Mas há uma espécie de psicodrama, e você interpreta o papel de Hiram. Hiram é o herói da maçonaria. Resumidamente, Hiram é assassinado por companheiros traiçoeiros, e você, como parte do ritual, assume seu papel e morre. Obviamente, é uma morte simbólica. Depois, você é levantado novamente, passando por algo que pode ser entendido como uma reencarnação, não uma ressurreição. Essa diferença é algo que explico em meus livros, baseando-me nos rituais e textos maçônicos. No ritual, Hiram,
o herói da maçonaria, reencarna no novo mestre. Durante essa cerimônia, sussurram em seu ouvido duas palavras: a palavra passe e a palavra sagrada dos mestres. Os maçons possuem palavras de passe, sagradas e secretas, que permitem identificar a qualidade maçônica de alguém e confirmar o grau que essa pessoa possui ou reivindica. Um aprendiz ou companheiro nunca poderia se passar por mestre, pois desconhece essas palavras. Quando você é erguido e a cerimônia o transforma no novo Irã, as palavras ditas ao seu ouvido são Tubal-Caim e Moabon. Para compreender a maçonaria, é necessário realizar uma busca pessoal e interpretar tudo à luz da fé. No capítulo 4 do Gênesis, Tubal-Caim é descrito como um descendente de Caim. Cito aqui um texto maçônico. Tubal-Caim, o ferreiro, trabalha com metais e se insere espiritualmente como um continuador da linhagem cainita. Enquanto você não tem fé, isso pode não parecer problemático. Ser um continuador espiritual de Caim talvez não seja tão preocupante, especialmente para quem não acredita. No entanto, se recorrermos, por exemplo, aos comentários da Bíblia de Jerusalém sobre o capítulo 4 do Gênesis, lemos que a sucessão das gerações a partir de Caim manifesta a transmissão do pecado de geração em geração. Portanto, percebe-se que, ao se tornar mestre na maçonaria, o maçom se torna espiritualmente um continuador da linhagem de Caim. Segundo a maçonaria, não tenho conhecimento de hebraico, então confio na interpretação maçônica. Moabon significa, entre outras coisas, filho do pai. Assim, ao se tornar mestre, você é considerado filho do pai, mas também um continuador da linhagem espiritual de Caim. Em outras palavras, é uma ligação direta com o demônio, já que, como cristãos, sabemos que Caim foi inspirado por Satanás e tornou-se um assassino, aquele que matou o justo. Portanto, ao se tornar mestre, você carrega um peso significativo que está longe de ser uma luz, no sentido que a igreja atribui a essa palavra. No final, todos esses rituais são muito misteriosos. O aspecto luciferiano da maçonaria não é particularmente explícito. Às vezes até é, mas de maneira geral, quando você faz uma pergunta a alguém mais avançado, como um oficial ou um venerável mestre, ele responde que tudo isso é apenas simbólico. O simbolismo, porém, é algo muito poderoso e não deve ser subestimado. Um símbolo manifesta uma força. Lembro-me, por exemplo, de uma ocasião no 1º grau, embora eu já fosse mestre na época, durante uma cerimônia de retorno à luz. O venerável mestre fez algo que parecia uma glorificação de Lúcifer. Senti-me muito desconfortável com aquilo e fui perguntar ao venerável mestre sobre o significado. Ele explicou que Lúcifer não era Satanás, mas apenas o anjo de Deus, portador da luz. Acredito que isso seja resultado de uma completa falta de conhecimento bíblico. Não pretendo insultar os maçons, especialmente de determinados graus, ao insinuar que eles não têm conhecimento. Pelo contrário, eles possuem um conhecimento muito vasto. No entanto, penso que isso é, na verdade, um engano do qual a maioria dos maçons nem tem consciência. Afinal, Lúcifer e Satanás são a mesma entidade. A diferença na denominação vem apenas de uma questão cronológica. Lúcifer era o portador da luz até o momento em que se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás. O orgulho está bastante presente na maçonaria, sem dúvida. Há um grau considerável de orgulho. Desde a iniciação, você é aceito por pessoas que se consideram um tanto fora do comum, que geralmente alegam conhecer segredos que outros não conhecem e que afirmam ter recebido a luz, com muitas aspas, porque não se trata da luz de Deus como entendemos. Lembro-me que no dia seguinte à minha iniciação, ao voltar para o trabalho, olhei para as outras pessoas como se fossem pobres profanos. Mesmo não sendo alguém particularmente orgulhoso, ou pelo menos espero não ser, senti implicitamente uma certa superioridade. Afinal, agora eu conhecia segredos que os profanos desconheciam e tinha acesso a vantagens que eles não teriam. Todo o percurso iniciático se baseia no esforço pessoal. Assim, ao alcançar certos níveis, como o 30º grau, por exemplo, ou mesmo o grau de mestre, é fácil ser tocado por uma forma de orgulho. Afinal, esses níveis implicam uma suposta igualdade com Deus, o que já é insinuado implicitamente no grau de mestre. Certo dia, enquanto eu estava em oração, ouvi a voz de Jesus. Deus havia permitido que meu último trabalho fosse próximo à Catedral de Narbona, onde havia um Cristo crucificado. Naquela época, percebi que havia uma distância entre mim e o Cristo. Embora eu estivesse começando a acreditar na existência de Deus, não de forma meramente conceitual,
mas vivencial e profunda, minha fé parecia um pouco enfraquecida. Lembro-me de ter rezado e perguntado ao Cristo: por que você está se afastando de mim? No exato momento em que terminei essa pergunta, ouvi a resposta. Foi algo muito estranho, mas ele me disse: não sou eu que me afasto de você, é você que se afasta de mim. Essa resposta me desarmou completamente. Fiquei muito surpreso e pensei que talvez Deus estivesse tentando me dizer algo. Conversei sobre isso com uma amiga muito religiosa, que me aconselhou a fazer um retiro na abadia de La Grace. Segui seu conselho, e o cônego que me recebeu indicou minha cela. Quando ele fechou a porta e me despedi, virei-me para o interior da cela e vi um crucifixo na parede. Não consigo descrever de outra forma. Fui tomado por uma emoção avassaladora, mas repleta de alegria. Caí de joelhos, em lágrimas, sentindo todo o amor que Cristo tem por nós. O que mais me surpreendeu foi o amor que senti por Ele naquele momento. É um pouco difícil reviver esses momentos. Não sei se consigo contar nos dedos de uma mão as vezes que chorei em minha vida, mas naquele dia fiquei muito surpreso com as lágrimas que escorriam. Senti-me como uma criança diante de seu pai. Foi algo muito intenso. Na época, eu acreditava que poderia continuar trilhando meu caminho de fé e ao mesmo tempo permanecer na maçonaria. No entanto, havia algo muito estranho. Eu ignorava completamente que a igreja tinha definido ser impossível ser maçom e cristão ao mesmo tempo. Quando você faz essa pergunta a um maçom, eles negam essa incompatibilidade. Lembro-me de ter questionado meu padrinho na maçonaria sobre a excomunhão, e ele me deu a resposta habitual dos maçons: não, isso não existe mais. Era algo do passado. Contudo, posso afirmar e testemunhar, com base em textos e raciocínios, não apenas os da igreja, que essa incompatibilidade é real e atual. Depois de viver uma experiência ao mesmo tempo brutal e magnífica de comunhão com o amor de Cristo, comecei a me sentir desconfortável nas reuniões da maçonaria. Passei a olhar os rituais com outros olhos e, sinceramente, já não conseguia mais permanecer ali. Houve um intervalo entre esse encontro com Cristo, que ocorreu em 2012, e minha decisão de me desligar da maçonaria, que só aconteceu em 2013. Durante esse tempo, amadureci minha decisão. Refleti bastante e compreendi que não era possível ser cristão e maçom ao mesmo tempo. Como não sou uma pessoa que joga em dois lados, decidi me desligar da maçonaria definitivamente. Quando você sai da maçonaria, seus irmãos e irmãs viram as costas para você. Para eles, você deixa de existir. No meu caso, eu realmente fiz tudo para desagradar a maçonaria. Escrevi, falei abertamente e voltei para a igreja. Mas, acima de tudo, denunciei ao Ministério Público irregularidades financeiras nos contratos públicos do órgão que eu dirigia na época. Essas irregularidades eram fruto de um esquema envolvendo uma rede político-maçônica. Isso levou alguns políticos de alto nível a serem julgados no tribunal. Alguns escaparam, provavelmente porque tinham os contatos certos na maçonaria. Outros não. Mas, como você pode imaginar, naquele momento, fui completamente ostracizado. Devo mencionar que a maçonaria tem uma espécie de filosofia de ajuda mútua. Enquanto você é alguém que pode contribuir para a maçonaria ou para certos maçons e, ao mesmo tempo, precisa de algo, a ajuda é garantida sem grandes dificuldades. Porém, quando você se torna um pária, é imediatamente excluído. Os maçons da sua própria loja rapidamente escolhem o lado que consideram mais vantajoso. Geralmente, o lado do poder que você denunciou. Assim, da noite para o dia, me vi sem apoio algum, sem amigos e completamente isolado. Fui simplesmente demitido do meu trabalho. Eu era funcionário público de alto escalão e perdi o cargo. Vale destacar que fui servidor por 35 anos. Durante esse tempo, sempre recebi avaliações anuais extremamente positivas, muitas vezes elogiosas. Sempre fui um profissional sincero, competente e dedicado. No entanto, fui demitido por insuficiência profissional. Eu não julgo as pessoas. Acredito que existam muitas pessoas sinceras e até mesmo boas na maçonaria. Entretanto, critico a doutrina. Na maçonaria, você encontra pessoas encantadoras, assim como, na igreja, pode haver pessoas menos recomendáveis. As pessoas têm suas qualidades e defeitos. No entanto, a doutrina maçônica é algo extremamente questionável. Deus nos criou livres, então eu diria aos maçons e àqueles que consideram entrar na maçonaria que essa é uma decisão livre. Tudo depende do que buscam na vida. Se buscam esoterismo, ocultismo ou até magia, mesmo que esses elementos sejam introduzidos de forma sutil e progressiva,
que sigam esse caminho, se assim desejarem. Porém, devem estar cientes das consequências e preparados para enfrentá-las. Por outro lado, gostaria de dizer que, na minha visão, o único caminho capaz de verdadeiramente satisfazer uma alma é aquele que leva a Cristo. Eu gostaria de dizer, e até sonho com isso, que os maçons experimentassem a felicidade que encontrei ao me encontrar com Cristo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui testemunhando sobre minha conversão. Deus os abençoe.